Nós vamos batizar nas águas quem não é batizado. Pastor, eu moro junto, não interessa. Me interessa se você quer um compromisso e aceitar Jesus como seu Salvador. Me interessa que Jesus não está olhando para o seu passado. Ele quer saber como você vai se comportar no dia de hoje. É no dia de hoje. Jesus quer saber se você vai ter uma vida boa. É hoje. No passado não resolveu não, passou. Não foi de Deus, porque você teve e passou. O que é de Deus dura eternamente. Glorifique Jesus. O que é de Deus fica. O que é de Deus prevalece. O que é de Deus não desiste. O que é de Deus faz a diferença. Jesus quer saber passar tempo. E outra coisa, já tem aqui hoje um outro pastor, e eu não dou motivo para ninguém desconfiar de mim. Amém? O chão está assim, ó. Nós vamos pintar, vai arrancar tudo isso aqui. Pintar não, né? Quem vai passar aqui? A resina. Isso. Eu estou pensando ainda, o que eu faço? Se eu ponho resina, se eu ponho ardósia, se eu ponho cerâmica, eu vou ver. Ah, pastor, mas o dono do salão vai ajudar? Não estou preocupado com isso. Eu não vou sair daqui. Quem está entendendo? Eu só vou sair daqui quando entupir tudinho, não cabe mais, não tiver como mais ficar. Aí a gente vai para o salão maior que Deus vai preparar para a gente. E o piso fica aí, Deus dá outro piso lá. Glorifica Jesus. Estou preocupado com isso. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa de pessoas que venham nascer de Deus, que venham ter um encontro com quem? E eu vou provar para você que muitos que estiveram aqui nessa igreja, porque eu conheço essa igreja, eu só não havia passado nela como pastor, mas eu conheço essa igreja desde quando ela abriu. Que isso, pastor? Eu vou provar para você que eu conheço. Desde quando ela abriu. Primeiro, ela não era nem aqui. Era aqui? Não, era lá embaixo do Jardim Paraíso. Não é isso? E quando essa igreja abriu, eu estava em Campo do Jordão. Eu estava onde? Então, a região lá, Campo do Jordão, de Taubaté, pertencia a São José dos Campos. E a gente vinha aqui prestar conta, aqui em São José dos Campos. E já existia o Bosque dos Ipê. Só não existia o Bosque dos Eucaliptos, mas o dos Ipê era a primeira. É uma das primeiras igrejas que teve aqui em São José dos Campos. E aí você vai entender. Muitas pessoas passaram aqui, não passaram? Passaram ou não passaram? Desse tempo de lá para cá. Se essas pessoas tivessem tido um encontro com Deus, elas tinham saído daqui? Elas tinham saído ou não? Tinham ou não? Não tinha. Não tinha. A igreja poderia passar o pastor que fosse aqui, poderia ter a bagunça que fosse aqui. Ela teve um encontro com a igreja ou com o pastor? Ela teve um encontro com quem? Ela não retava o pé, ela determinava, ela lutava, ela batalhava, porque sempre foi assim e sempre vai ser. Contifico. Tem pessoas que nem prosperar na vida vai, mas ela vai ficar firme no caminho de Deus. Tem pessoas que ela não vai alcançar nem bênção, mas ela não vai arredar no caminho de Deus, porque ela está determinada. Conta o que, meu filho? Tinha uma irmã que vive na igreja, teve um outro pastor que já faz tempo, né? E ele foi embora, ela se aborreceu, ficou muito triste. Aí ela falou para mim que ela fez uma campanha de 30 dias de joelho no chão para o outro que andou embora. Eu e minha vizinha. Eu falei para ela, não. Tem até gente orando para mim ir embora. Eu falei para ela, não faz isso porque ele é o anjo da igreja. Ela falou, então vou mostrar para você se ele é. E ele foi embora, em 3 meses ele foi embora mesmo. Realmente ele foi quis com o tempo dele. E ela tinha uma loja. Pastor, ela perdeu tudo. Sabe onde ela está morando hoje? Perdeu até a casa. Ela mora na roça. Acabou ódio. Glorifique Jesus. Não é assim que Deus trabalha. Você vai entender. Deus sabe trabalhar. Deus tem a hora dele. Tem hora que ele só profetiza. Se eu chegasse aqui e só profetizar, a sua vida você vai ter isso, você vai ter casa, você vai ter apartamento,
faturamento. Eu era o melhor pastor do mundo. Não é verdade? Mas não adianta você ter isso se você não tiver Deus na sua vida. Não adianta. Não adianta. Muita gente precisa nascer de quem? Mas vamos primeiro ao dízimo. O que é o dízimo? 10% de tudo que se passa nas minhas mãos, daquilo que é meu, daquilo que é meu. Por exemplo, eu trabalho de carteira assinada. Presta atenção. Eu trabalho de carteira o quê? Assinada. Eu recebo o meu salário, aí desconta vale transporte, desconta lá o ticket. Aqui não fala vale transporte não, né? Aqui não é vale transporte não, é? É? Então tá bom. Desconta lá, tem os descontos. Aí sobrou do meu salário, na minha carteira, o meu salário é 1.500. Quanto? 1.500. Sobrou 1.350, descontou 150. Eu tiro o dízimo dos 1.350 ou eu tiro o dízimo dos 1.500? Hã? Quem acha que é dos 1.500? Levanta a mão. Olha as pessoas em dúvida. Quem acha que é dos 1.350? Levanta a mão. Então você está tirando o dízimo errado. Está vendo? Você está tirando o dízimo errado. Por quê, pastor? Presta atenção. Olha para mim. Quando você foi trabalhar, você tinha salário? Tinha não? Hein? Óbvio que não. Você não tinha salário. Você foi com a carteira, hein? E você fechou para ganhar 1.350 ou para ganhar 1.500? Hã? Então na sua carteira está escrito quanto? 1.500. Mas descontou, pastor. Mas você trabalhou para descontar. O desconto é seu. Quem está entendendo? O benefício é seu. Então você tira o dízimo do que está na carteira de o aposentado. Por exemplo, o aposentado, ele recebe um salário mínimo. Um exemplo, ele aposentou com um salário. Aí desconta lá o empréstimo que ela fez no INPS. Desconta mais algumas coisas. Ela tem que tirar do que ela recebeu, que é um salário, ou dos descontos? Salário. Pois é. Aí depois a gente pensa assim, puxa, eu ajudo a igreja, eu faço tudo de coração, minha vida tem que evoluir. É claro, e tem que evoluir quando se faz certo, quando se faz aquilo que Deus está pedindo. Amém? Agora outra coisa que muita gente tem dúvida. Eu tenho uma empresa, e essa empresa fatura, veja só, 200 mil de lucro. 200 mil de quê? De lucro. Porém, o faturamento total dela é de 300 mil. Presta atenção. De quantos? 300 mil. Mas eu tenho uma despesa de 100 mil. De quanto eu devo tirar o dízimo? Quanto que eu devo tirar o dízimo? A empresa deu uma receita de 300. É o que bateu ali. A venda todinha no mês deu 300 mil. Eu tenho um gasto de 100 mil com funcionário, com mercadoria, com isso, com aquilo. É gasto. Eu tenho que tirar aquilo ali para me repor. Ficou de lucro para mim 200 mil. Eu tenho que tirar o dízimo de quanto? Hã? Dos 300? Por isso que tem muito empresário que está quebrando, falindo. Porque você tem que tirar o dízimo dos 200 mil, que foi o lucro. Empresário tira o dízimo do lucro da empresa. Lucro da empresa. E a despesa não. A despesa eu não posso tirar o dízimo dela, porque já chama-se despesa. Quem está entendendo? Você está entendendo? Não. Do lucro. Você tira do lucro. Agora, eu trabalho no
salão, pastor. Você tem caixa? Não. Então como é que você vai saber quando é que está entrando e quanto é que está o quê? Saindo. Eu faço unha. E aí, você tem um caixa da sua unha? Você sabe quantas unhas você faz no mês? Esse é o defeito da pessoa. Quem está entendendo? Você está entendendo agora? Você está entendendo ou não? Empresa é tudo aquilo que tem um caixa, que tem saída e tem entrada. Ele sabe quando está entrando e ele sabe quando está o quê? Saindo. Isso aí é uma empresa. Agora você, desses 200 mil que deu de lucro, preste atenção, você tira para você 5 mil reais de salário. 5 mil reais de quê? Você fez o seu salário. Você tem que tirar o dízimo dos 5 mil? Tem ou não? Claro que tem, porque é seu. Agora, desses 5 mil, vai dar nada, você tem que pensar. Se tiver dúvida, depois você me procura. 5 mil, esses 5 mil, você pega 1.000, Felipe, e fala: toma, Mariana, para você, esses 1.000 aqui é seu, eu estou te dando, não sei o que você vai fazer com ele, é seu. Ela tem que tirar o dízimo do 1.000? Tem ou não? Claro que tem, porque é dela. Agora, se eu pego 1.000 e falo para ela assim: Mariana, paga as contas, paga o que tem que ser pago, ela precisa tirar o dízimo? Não, porque o Felipe já havia dizimado. Não tem ninguém aqui interessado no seu dinheiro. Eu estou te ensinando a você evoluir com Deus. Glorifique Jesus. Não. É isso que às vezes a pessoa tem muita dúvida, bem. E a gente deveria até perguntar, mas pega mal. A pessoa que tem que entender a palavra de quem? Se eu já havia dizimado, eu dei dinheiro para pagar as contas. Não é da Mariana o dinheiro era de quem? Meu. Então por que ela vai tirar dízimo 2 vezes? Se já foi tirado o dízimo. Quem entendeu agora? Você entendeu? Outra coisa que você tem dúvida: eu compro um carro no valor de 50 mil reais. Quanto? 50 mil. A hora passa rápido demais, é só Deus mesmo. 50 mil. Eu comprei esse carro. Quando eu comprei, eu tirei o dízimo já da compra do carro. Já devolvi o dízimo. Aí eu fui vender o carro. Eu vendi por 45 mil reais. Eu tiro o dízimo de novo? Tira ou não? Aí tem gente que ficou calado. Então eu vou explicar mais sobre o dízimo, tá? Não fica ofendido não, eu vou ensinar você a evoluir com quem? Você não tira o dízimo de novo, porque você não lucrou, você levou prejuízo. Quem está entendendo? Você está entendendo? Você não teve nada de lucro aí, você teve prejuízo. E você também já havia dizimado. Agora, se eu não tivesse dizimado, com prejuízo ou não, eu teria que tirar o quê? O dízimo. Eu recebo uma causa na justiça. Quanto que é a causa na justiça? 200 mil. O advogado fala para mim: a sua causa é 200 mil. Quanto que é? Mas você vai pegar na sua mão 160 mil. Mas quanto que era a causa? Aí a pessoa tira o dízimo de 160. Ela agiu certo? É aí que está o problema, irmão. Por mais que você está tirando ali, você acha que está dando aquilo ali certinho. Mas quem está vendo tudo? Quem está vendo tudo? Quem está vendo tudo? Os dizimistas dessa igreja aqui vai prosperar. Vai